Aleluia. Glória a Deus. Quão bom, suave é que os irmãos vivam em união. E é muito bom louvar a Deus com os irmãos, engrandecer a Deus juntos. Gostoso, é bom demais louvar o Senhor sozinho, mas com os irmãos é melhor ainda. Isso é muito bom. Queridos, nós já temos presença confirmada aqui dia 17, pastor, de março, é isso? Dia 19 de março. 19 de março, no Louvorzão, estaremos aqui em nome de Jesus, onde Deus tem nos proporcionado. Se quiser baixar um pouquinho aqui para mim, pode baixar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. O Sérgio estava dizendo aqui que nós estamos em construção lá. Já faz alguns meses que nós iniciamos uma obra em construção da nossa igreja. Os irmãos vão ter a oportunidade de ir lá e vão ver que a gente é meio louco mesmo. A gente comprou um terreno no meio do mato, longe de tudo, e estamos lá construindo a nossa igreja, para nos reunirmos para adorar o Senhor. Na verdade, nós já estamos indo todos os domingos de manhã lá e oferecendo ao Senhor o nosso culto do jeito que está lá. Hoje as paredes estão levantadas e o contrapiso está feito. Se você perceber um pouquinho eu vermelho assim, não é porque eu tenho vergonha de cantar aqui não. Mas é que os irmãos são uma bênção e eles ficam na sombra. Tem uma parte do culto, que a gente começa lá 9:30 da manhã. E essa parte da igreja assim, o sol pega de lá para cá. E aí os irmãos colocam as cadeiras tudo assim na sombra. Adivinha quem tem que ficar no sol? É o pastor. E eu fiquei um pouco queimado, mas em nome de Jesus, semana que vem nós vamos estar cobrindo lá. E já estamos para marcar a inauguração. Vai ser bom demais. E o Senhor tem nos preservado, amados, nesse desafio dessa construção, e eu estou feliz. Deus tem me renovado durante esse tempo de construção, porque eu tenho vivido os milagres do Senhor. Se nos perguntar como é que nós fizemos, nós só temos uma coisa a dizer: milagre. E se tem uma coisa que nós não conseguimos explicar, é o milagre. Nós não conseguimos, não tem como explicar. Mas como? Foi milagre. Mas nós temos vivido esses milagres. O Senhor tem provisionado todas as coisas na nossa vida. E eu tenho me alegrado em Deus por causa disso. Eu creio que em março, provavelmente no início de março, nós estaremos inaugurando lá a nossa igreja. Com certeza o convite será estendido aqui. E o pastor Paulo, como ele está em dívida conosco, ele vai ter que ministrar muito para a gente lá. Ele está em dívida. Eu acho que eu já vim aqui umas 3 vezes. E ele foi lá uma vez só. E então, com certeza ele vai estar indo lá ministrar os nossos corações. E vamos aprimorar a nossa amizade, o nosso alinhamento. Eu tenho esse objetivo desde o ano passado de estar afunilando a nossa comunhão com outros ministérios, para que nós possamos aprender, crescer uns com os outros. Por muito tempo nós vivemos muito sozinhos lá. Deixa eu compartilhar isso com os irmãos, que eu acho que é importante. Por muito tempo nós vivemos muito sozinhos. Era só a gente ali, no nosso canto. E existem algumas batalhas que nós travamos, que nós precisamos de alguém. Nós precisamos de auxílio, nós precisamos de ajuda. E em algumas dessas batalhas a gente se viu só.
principalmente pastor. Você sabia que pastor de vez em quando se sente só? É uma verdade. E então nós decidimos a melhorar o nosso vínculo de amizade com as pessoas que nós já temos, que nós já conhecemos. E em uma das reuniões de obreiros que nós fizemos lá, o pastor Paulo foi citado em uma dessas reuniões, onde nós falamos: vamos aprimorar a nossa aliança, a nossa amizade, para que nós possamos crescer com os ensinamentos, com as ministrações, com os posicionamentos do pastor. E vamos melhorar em nome de Jesus esse ano. E eu quero com certeza vir aqui, sentar ali, ser ministrado por este ministério, que eu tenho certeza que é bênção. Amados, deixa eu entrar na mensagem. Eu prometo não ser longo, prometo terminar, acho que é 9 horas, prometo encerrar no horário. Mas Deus tem colocado o nosso coração para ministrar durante esse ano, principalmente durante os primeiros 9 meses, sobre os frutos do Espírito. A palavra do Senhor nos direciona, e ela direciona sobre 9 frutos do Espírito. A palavra do Senhor, ela fala sobre os 9 frutos do Espírito. E nós começamos o mês passado sobre alegria, começamos a falar que um dos frutos do Espírito, aqueles que estão frutificando o Espírito, é alegre, é feliz. É feliz, é alegre. Olha para o seu irmão do seu lado aí, eu sei que está de máscara, mas dá um sorriso para ele. Amados, eu lembro uma vez que nós tínhamos um irmão na nossa igreja, e esse irmão sentava nos primeiros bancos da igreja, lá no Tulipas. E a gente sempre tinha o costume de falar isso. Tem alguns irmãos que não gostam, né? Quando o pastor fala algo para os irmãos repetir. E a gente tinha o costume de dizer essas coisas assim, em cima do altar. E a gente sempre falava: olha para o seu irmão do seu lado, dá um sorriso para ele, diga que ele é uma bênção. E muitas vezes esse irmão dava aquele sorriso, aquela gargalhada tão gostosa, tão boa. E a gente dava muita risada no meio do culto, parava para dar risada. Porque esse irmão, ele tinha apenas 2 dentes assim na frente. E ele fazia questão de dar aquela risada tão bonita que ele tinha. Deus já o levou. Mas eu sei que aquela atitude, daquela risada dele, nos contagiava, e a gente ficava muito alegre. E ele fazia aquilo ali para que a gente ficasse alegre, para que a gente ficasse feliz, na zoeira, na brincadeira dele. E os frutos do Espírito está condicionado a viver uma vida alegre, a estar feliz. E nós fomos ministrados durante esse tempo sobre alegria. E eu vivi tantos momentos alegres, tão felizes assim, coisas pequenas que muitas vezes eu não dava tanta importância, e eu comecei a dar importância e dar risada. Eu prometi para Deus, eu fiz uma promessa para Ele, falei: Senhor, eu vou parar de ser uma pessoa introvertida, eu vou parar de ser uma pessoa carrancuda. Eu prometo ser um pouco mais alegre, ser um pouco mais feliz e frutificar nesse fruto do Espírito, que é a alegria. E eu entendi, porque em Atos dos Apóstolos, a palavra do Senhor diz assim, que os discípulos, eles continuavam alegres, eles continuavam felizes. Que a nossa alegria, ela não pode ser uma alegria passageira, como a alegria do mundo, como uma alegria que é momentânea. Quem já viveu uma vida lá no mundo sabe do que eu estou dizendo. É uma alegria que ali é momentânea, é por causa da cerveja, é por causa do ambiente que está ali, é por causa da farra que está acontecendo ali no momento. E o que Deus tem para nós não é essa alegria momentânea. O que Deus tem para nós é uma vida abundante, cheia de alegria, e é uma alegria contínua.
E é engraçado porque até mesmo em momentos de dificuldades, Deus fala que a gente precisa se alegrar. É muito engraçado isso. E quando nós aprendemos a respeito da palavra do Senhor, sabemos que mesmo em meio às dificuldades, o Senhor, Ele tem uma provisão para nós. E é por isso que nós somos alegres. As pessoas não entendem lá fora. Alguns familiares que não têm Jesus, às vezes eles não conseguem compreender, porque conhecendo a nossa história de luta, e alguns momentos leves, breves, momentâneos, nós passamos por dificuldades, mas mesmo assim, viemos à casa do Senhor e cantamos alegremente. A tua presença me dá vontade de pular, me dá vontade de dançar, me dá vontade de correr na tua presença, Senhor. E o mundo não consegue compreender essas coisas. Quem é de Cristo sabe que o mundo pode desabar lá. Não é exatamente isso que o profeta Abacuque fala? Pode tudo acabar, pode não ter alimento, não pode ter boi nos currais, pode não ter fruto, pode literalmente desabar. Eu exaltarei o nome do Senhor. E são situações assim que eu e você convivemos em uma alegria permanente. Temos os nossos breves e leves, momentâneos tempos de tristeza, mas é pequeno comparado ao tempo que nós ficamos felizes. Então, se você tem passado por momentos de dificuldade, saiba que é muito pouco esse tempo de dificuldade que você está passando. Deus, Ele tem preparado uma vida repleta de alegria para você, de constante felicidade. As tribulações estão aí, sabe para quê? Para te fazer mais e mais feliz ainda. Porque é por causa dessas tribulações, por causa dessas dificuldades, que você vai poder cantar um hino da vitória do outro lado. Miriam, ela dançou do outro lado, mas antes estava o mar vermelho, o desespero estava ali, e agora, o que a gente vai fazer? Mas quando ela atravessou do outro lado, ela teve um cântico novo, ela teve uma dança nova. E eu tenho certeza que é esse tempo que Deus tem preparado para mim e para você. Uma alegria nova, um tempo novo de Deus, uma nova felicidade, um cântico novo Deus vai colocar na sua boca. Você vai ter uma dança nova para oferecer ao Senhor, amém? Nós cremos nisso. Frutificar nos frutos do Espírito, viver alegre e estar constante, feliz. Tem uma das coisas que nos faz viver triste é muitas vezes a gente não confessar o nosso pecado. Eu me lembro muito bem do tempo em que eu não confessava os meus erros, os meus pecados, e aquilo ficava guardado em mim. E aquilo me fazia muita tristeza, porque a partir do momento em que eu confesso o meu pecado, Deus, Ele perdoa. E aquela transgressão, ela já não pode mais fazer mal em mim. Ela é lançada no fundo do mar. E nós temos o costume de dizer lá que aquilo que é lançado no fundo do mar tem uma plaquinha que está escrito assim: é proibido pescar. Foi apagado, porque nós somos muito bons muitas vezes de pegar nossa varinha de pescar, ir lá no mar e pegar algumas coisas que já foi lançado lá. É proibido pescar. E o pecado que ele não é confessado, ele ainda gera culpa em nós. Então é importante a gente confessar os nossos pecados. Viver do passado é algo que nos leva a viver uma vida de tristeza. Viver do passado. Sabe aquela pessoa que vive do passado? Até as alegrias dela do presente é por causa do passado. Ah, lembra? Eu conheço muita gente que fala assim: lembra de quando a igreja era daquele jeito? E ela consegue viver a vida que era lá no passado, lá atrás para o presente, e acaba interrompendo ela de viver algo novo. Não que você não tenha que se alegrar, mas constantemente ficar vivendo de alegrias do passado vai fazer com que você bloqueie novas conquistas em Deus. Por mais que tenha sido muito bom lá no passado, mas Deus ainda tem o melhor para mim e para você.
E quem não consegue viver o presente, amado, acaba vivendo o passado. Então não podemos viver o passado. Não podemos ficar vivendo, se lamentando por causa das dificuldades nós do passado. O casamento que não deu certo lá no passado. O meu ministério que não deu certo lá no passado. Os objetivos que eu tinha lá no passado e não deu certo, ficaram frustrados. Ficaram no meio do caminho. Amado, é tempo de você começar a viver o presente, porque Deus tem uma terra prometida para você que mana leite e mel. E é esse presente que você tem que viver. Quem estava vivendo o passado morreu no deserto, com saudade das comidas que eles comiam no Egito. Misericórdia, diga misericórdia. Eles estavam vivendo o passado, sendo que Deus tinha algo muito melhor para eles. Tinha o maná, tinha cordonizes, tinha a provisão de Deus. Mesmo em tempos de dificuldades, eles tinham motivos de sobra para se alegrar, mas eles ainda estavam vivendo o passado e morreram no deserto. Mas aqueles que tinham visão de algo extraordinário da parte de Deus, conseguiu entrar na terra prometida, porque não ficou olhando para trás, conseguiu enxergar além das dificuldades, além dos problemas, e se alegrar por causa disso. Moisés envia 12 lá para espiar a terra, para dar uma olhada, para observar lá. 10 deles não conseguiam enxergar as maravilhas que Deus estava realizando. Apenas 2 se posicionaram e quase morreram por causa do posicionamento deles, por ser diferente. Se alegre em Deus, amado, porque Deus tem grandes coisas para você. Se alegre no Senhor. Eu gostaria de compartilhar com você sobre algo que nós estamos vivendo nesse tempo agora. A alegria é um dos frutos do Espírito, mas a fé também é um dos frutos do Espírito. E eu gostaria de falar aqui algumas palavras, direcionar você para aumentar a sua fé, para que você pudesse ter um pouco mais de fé. E hoje eu quero falar sobre a fidelidade de Deus. Eu já dei uma breve pincelada hoje de manhã sobre a fidelidade de Deus. E eu estava até brincando hoje lá, antes de vir para cá. Falei, Deus precisa dizer algo para mim. Mas Deus já tinha compartilhado, Deus já tinha falado algo ao meu coração sobre fidelidade. E eu quero te lembrar, amado, a respeito da fidelidade de Deus. É muito importante quando a gente se recorda, se lembra, nos dias atuais, que Deus ele continua sendo fiel. Que Deus ele tem a sua fidelidade, e a fidelidade dele é imutável, não muda, dura para todo o sempre. Que quando a gente tem essa percepção, nós aumentamos o nível da nossa fé, crendo que o mesmo Deus que realizou milagres lá no passado, ele ainda continua realizando milagres no presente. E sabe por que muitas vezes nós não conseguimos viver os mesmos milagres lá do passado? Porque o amor de muitos, a fé de muitos se esfriaria. E nós precisamos viver esse tempo de avivamento através da nossa fé, através do nosso crer em Deus, do nosso posicionamento de certeza e convicção de que Deus ele é fiel nas nossas vidas. A fidelidade de Deus, ela nos conduz a viver grandes coisas. A fidelidade. Eu sei que para que nós possamos viver na fidelidade de Deus, em primeiro lugar, nós precisamos ser fiel a Ele. Deus ele tem um compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Deus ele tem uma aliança com o seu povo. E o seu povo é aqueles que declaram, confessam que Jesus é Senhor sobre todas as coisas, que é o único e suficiente Salvador. Para esse grupo existe uma fidelidade do Senhor sobre as nossas vidas que é maravilhosa.
Se você confessou com a sua boca que Jesus é Senhor na sua vida e que Ele é suficiente para você, você pode desfrutar da fidelidade de Deus constantemente na sua vida. E hoje eu quero lembrar você que a fidelidade do Senhor, ela não muda, ela continua. Deus é fiel. Não é apenas algo escrito atrás do nosso carro, como a gente passa aí a todo tempo e a gente vê escrito, Deus é fiel. Não são só apenas palavras ali, gravadas atrás de um carro. Verdadeiramente Ele é fiel na minha vida e na sua vida. E essa fidelidade do Senhor nos conduz a viver uma vida cheia de bênçãos, por causa da fidelidade dEle, ainda que nós não somos merecedores, porque mesmo com a nossa fidelidade diante do Senhor, nós somos falhos. Quem é fiel a todo tempo diante do Senhor? Qual de nós que nunca vacilou, cocheando, oscilando em dois pensamentos? Sabe aquela situação que a gente olha assim e fala, será que Deus realmente vai fazer isso? Será que Deus pode fazer essa situação melhorar? Quando a gente faz isso, a gente duvida e a gente erra diante do Senhor, colocando a nossa fé em dúvida. E nós erramos, mas mesmo assim ainda temos a nossa convicção diante do Senhor. Nós temos vivido tempos muito difíceis, de muitas perdas, de muitas e muitas dificuldades na nossa casa, na nossa família. Temos vivido isso. Mas ainda existe um povo que mesmo em meio à dificuldade está sendo fiel ao Senhor. Está colocando a sua vida diante do altar, vindo aos cultos, permanecendo na presença do Senhor, mesmo com tantas e tantas dificuldades. Eu creio que essa pequena fé, ela vai nos conduzir a transportar montanhas, muitas e muitas dificuldades, muitos e muitos obstáculos que estão à nossa frente, nós vamos conseguir prevalecer diante deles, ainda que nós tenhamos pouca fé. Mas Deus, Ele quer que a gente vá muito além. Para que a nossa fé seja elevada nessa noite, nós precisamos entender que Deus, Ele é fiel, que a sua fidelidade, ela permanece para sempre. Eu quero conduzir você a ler o Salmo de 89, Salmo de número 89. Salmo de número 89. Verso 1 ao verso 8, a palavra do Senhor diz assim, Salmo 89, a partir do verso 1. Cantarei para sempre o amor do Senhor, com a minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Sei que firme está o teu amor para sempre, e que firmaste nos céus a tua fidelidade. Tu disseste, fiz aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, estabelecerei a tua aliança para sempre, e firmarei o teu trono por todas as gerações. Verso 5. Os céus louvam as tuas maravilhas, Senhor, e a tua fidelidade na Assembleia dos Santos. Pois quem nos céus poderá comparar-se ao Senhor? Quem entre os seres celestiais assemelha-se ao Senhor? Verso 7. Na Assembleia dos Santos, Deus é temível, mais do que todos os que rodeiam. O Senhor Deus dos exércitos, quem é semelhante a ti? És poderoso, Senhor, envolto em tua fidelidade. Amém, amados? A maioria dos salmos, eles proclamam a fidelidade do Senhor. A maioria dos salmos falam a respeito do quanto nosso Deus é fiel. A maioria dos cânticos, eu lembro muito na igreja, quando nós éramos pequenos,
Existia o cantor cristão. Quem já ouviu falar do cantor cristão aí? Quem é do tempo do Inário aí? Levanta a mão. Inário, cantor cristão. E a maioria dos cânticos, eles declaram, proclamam a fidelidade do Senhor. Os salmos proclamam a fidelidade do Senhor. Isso, amados, por que está tão estampado na palavra do Senhor a respeito da própria fidelidade do Senhor? A palavra do Senhor diz em 2 Timóteo, verso que eu li hoje de manhã, que o Senhor, Ele é fiel e Ele não volta atrás da sua palavra. Ele não volta atrás da sua palavra, Ele é fiel. É para que eu e você venha se lembrar de que nós servimos a um Deus que não é inconstante como nós. Ora nós estamos, ora nós não estamos. Ora nós temos um posicionamento e ora não. O nosso Deus, Ele permanece sempre fiel. E isso serve para nos lembrar, amado, por causa da fidelidade do Senhor, nós temos algumas coisas a conquistar. E eu separei aqui algumas coisas que nós vamos conquistar por causa da fidelidade do Senhor. A fidelidade de Deus nos revela a graça. Por causa da fidelidade do Senhor, nós podemos viver debaixo da graça. É por causa da fidelidade dEle. Quando nós olhamos para o homem que errou lá no jardim do Éden, ele pecou, ele se afastou de Deus, ele se escondeu da presença do Senhor. Mas a fidelidade do Pai para com o Filho, a fidelidade do Senhor para a sua criação, fez com que o Senhor procurasse o homem. E o Senhor já tinha elaborado um plano de restauração, que é a cruz. Mesmo com o homem cheio de erros, mesmo com o homem falhando, mesmo com o homem se afastando de Deus, o próprio Deus, e por causa da sua fidelidade, Ele elaborou um plano que se chama cruz. E o seu Filho morreu lá na cruz do Calvário, para que nós então pudéssemos desfrutar da graça maravilhosa do Senhor. Porque Deus, Ele é fiel. Porque Ele nunca nos desampara. Ele não deixou o homem, mesmo o homem errando, mesmo o homem pecando, o homem se afastando. A graça se revelou aos homens de uma forma extraordinária. Então, por causa da fidelidade do Senhor, eu e você temos o direito de viver uma vida eterna. Não por causa que nós somos bons, ou porque nós somos o santinho, não porque nós somos tudo certinho, mas é por causa da fidelidade do Senhor, que nos conduz a viver na graça. Nós temos condição de alcançar a misericórdia do Senhor e viver uma vida abundante e eterna. A fidelidade do Senhor. Preste bem atenção quanto é importante você se lembrar que Deus é fiel. Ele não abandonou o homem lá no jardim do Éden. Ele não me abandonou quando eu estava nas esquinas da vida. Ele foi lá com seu amor e me alcançou, me trouxe de volta ao jardim. Ele não te abandonou quando você estava afastado dele. A graça foi lá e te alcançou. O amor do Senhor foi lá e te alcançou e te trouxe de volta para perto do Pai. Ele não te abandonou quando você se afastou da casa do Pai. A fidelidade do Pai, ela continua ali para sempre, para com o Filho. Não é porque o Filho saiu da casa do Pai que o Pai falou assim: não tenho mais uma fidelidade com você. Pode voltar aqui, filho, eu tenho uma aliança, eu tenho um novo recomeço para você, eu tenho aqui algo extraordinário para você desfrutar, uma mesa está preparada para que você venha viver ao meu lado, porque eu sou fiel com você. O filho tinha praticado um ato de infidelidade para com o pai, mas o pai continuou fiel para com o filho. Então, mesmo que o inimigo, o inimigo das nossas almas tenta empracar em nós algo,
nós não podemos desfrutar das conquistas que Deus tem através da fidelidade dEle, a palavra do Senhor nos direciona de uma forma diferente. Eu e você vamos viver do melhor do Senhor por causa da fidelidade. A sua fidelidade dura para todo sempre. Amém, amado? A fidelidade de Deus nos traz provisão. A fidelidade do Senhor nos traz provisão. Eu já citei aqui, mas o povo lá no deserto saiu do Egito e eles estavam lá se murmurando tudo no deserto, mas a provisão do Senhor estava lá. Deus estava provisionando todas as coisas para ele. De dia tinha uma nuvem, à noite tinha uma coluna de fogo, tinha a provisão do Senhor sobre eles. Então, se você de repente está preocupado com alguma coisa, amado, preste bem atenção aqui, segura aí. Se você está preocupado com alguma coisa que está te causando preocupação, está te causando sofrimentos momentâneos, creia que Deus é fiel para trazer a provisão na sua vida. Seja na área que for necessário, a provisão do Senhor vai te alcançar por causa da fidelidade dEle na sua vida. Seja na área sentimental, seja na área financeira, seja na área ministerial, em nome de Jesus, eu tomo posse dessa palavra. Eu vou viver a provisão do Senhor por causa da fidelidade do Senhor na minha vida. Ele é fiel. Eu não sou merecedor, mas Ele é fiel. A fidelidade dEle dura para sempre. A fidelidade do Senhor nos traz provisão. A fidelidade de Deus nos faz conquistar. Aleluia! É a fidelidade do Senhor. Davi tinha uma fidelidade extraordinária em Deus, e ele sabia ao Deus a qual ele servia, e que não ia deixar ele de jeito nenhum, em nenhum momento. É por isso que ele vai diante do Golias, e ele fala assim: eu vou lutar contra você, Golias, em nome do Senhor dos exércitos. O Senhor vai entregar você, Golias, nas minhas mãos. Eu vou te vencer. Ainda hoje eu vou arrebentar com você, Golias. Esse Davi, ele sabia, ele conhecia a respeito da fidelidade de Deus. É por isso que a certeza dele, quando todos que não conheciam da fidelidade do Senhor estavam com medo. Você está louco, Davi? Você vai lutar contra esse gigante? Você está maluco? O próprio Golias não conhecia a respeito da fidelidade do Senhor. Falou: não tem homem, Israel, me manda um menino aqui. Mas Davi, ele tinha comunhão com Deus, ele tinha experiências com o Senhor. Ele sabia que Deus era fiel a todo tempo, a toda hora. E ele não se conformou com aquela situação. Por isso que ele disse essas palavras: eu vou acabar com você, eu vou te destruir, Golias, eu vou contra ti em nome do Senhor. E ele foi lá e ele conquistou uma das maiores conquistas de Israel. Derrubou Golias. E a fidelidade de Deus nos leva a conquistar. Se eu e você entramos numa batalha, sabemos que o gigante é grande, sabemos que a situação ali é muito grande, mas se eu e você entramos nessa batalha confiando que Deus é fiel para com a nossa vida, o inimigo já perdeu toda a batalha. Essa certeza, essa convicção vai nos levar a conquistar, seja onde for necessário. Nós vamos viver conquistas em Deus. A fidelidade de Deus nos traz livramento. Nós estávamos no monte ontem, estava buscando ao Senhor no monte, e eu trouxe a mensagem a respeito de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles permaneceram fiel diante do Senhor,
por mais que isso lhe custasse a vida. Mas se nós pararmos para pensar, analisar bem a história lá em Daniel 3, nós vamos perceber que, com certeza, esses 3 moços, eles conheciam a respeito da fidelidade de Deus. Que eles falam assim: o Senhor pode nos livrar. Quando Nabucodonosor coloca lá uma estátua e quer que todo mundo se ajoelhe e que se dobre diante da estátua, mas 3 moços se posicionam totalmente diferente, conhecendo da fidelidade do Senhor. Eles alcançam o livramento de Deus por causa da fidelidade do Senhor. Eles são lançados lá dentro da fornalha. Deus não livrou eles da fornalha, mas livrou eles na fornalha. E a fidelidade do Senhor vai nos conduzir a viver grandes livramentos do Senhor. Porque eles foram lançados lá e alguém olha lá para dentro, Nabucodonosor dá uma olhadinha. Não foram 3 que a gente lançou? Foi. Por que tem 4 lá dentro? E um é semelhante ao Filho do Homem. Eles receberam o livramento do Senhor, porque Deus é fiel. Daniel recebeu o livramento na cova dos leões, porque Deus é fiel. Deus deu livramento para Josué. As muralhas caíram, porque Deus é fiel. Deus deu livramento para Moisés. O mar se abriu, porque Deus é fiel. Deus deu livramento para Raabe, porque Deus é fiel. Deus tem dado livramento para você, amado, porque Ele continua sendo fiel. Então não se preocupe. É tempo de você conquistar muitas e muitas coisas diante do Senhor por causa da fidelidade. É hora de você se alegrar, porque você tem um Deus fiel que pode todas as coisas. Amém, amado? Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. É tempo de você se alegrar na presença do Senhor, porque Ele é fiel na sua vida. Ele continua sendo fiel. Eu tenho vivido milagres do Senhor. Tem algumas coisas assim que Deus falou comigo lá atrás, fez promessas. Ele falou no particular comigo também, usou algumas outras pessoas para profetizar sobre a minha vida. E eu tenho vivido assim alguns milagres do Senhor e todas as promessas que Deus tem feito, que Ele tem revelado ao meu coração, todas as promessas eu tenho vivido. E sabe de uma coisa? Presta atenção. Ainda no dia de hoje, Deus tem feito promessas novas para mim. Sabe como eu me alegro? Porque eu sei que as promessas que Deus tem feito hoje, ainda que eu não tenha vivido, eu vou viver, porque Deus é fiel. Eu vou vivê-las. Deus tem prometido, Deus provavelmente, muito provável, com certeza, eu tenho uma convicção. Não é provavelmente, é uma convicção. Enquanto eu estou falando aqui, Deus está incendiando o seu coração de promessas novas. Restauração, salvação. Deus, Ele está renovando as suas promessas da sua vida. E eu queria muito que você tivesse a mesma convicção que eu tenho aqui, ou melhor, muito mais além do que eu. Não precisa ser como eu, pode ser melhor, pode ter uma convicção muito mais além do que eu, não tem problema. De que todas essas promessas que Deus tem incendiado no seu coração aí, seja ministerialmente, seja na área conjugal, seja familiar, seja no trabalho, seja financeiramente, essas que Deus tem revelado ao seu coração aí, que Ele está dizendo para você: ei, eu vou fazer essas promessas, Ele é fiel para cumprir todas essas promessas. E em nome do Senhor Jesus, assim como nós temos vivido, eu tenho vivido, o pastor Paulo tem vivido, eu tenho olhado para pessoas que também têm conseguido viver promessas do Senhor por causa da fidelidade. Eu vou viver mais ainda, você vai desfrutar do melhor do Senhor, porque Deus é fiel na sua vida. Se lembre da fidelidade do Senhor. Deus, Ele não te deixou, até aqui Ele não te deixou. Foi exatamente isso que Samuel, lá em Mispa, ele exclamou, dizendo assim: até aqui o Senhor tem me ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado.
Até aqui o Senhor tem nos sustentado. E se sustentado até aqui, amado, é porque Ele tem sido fiel para. Então não desanime, não pare, não desista, continua na perseverança, continua tendo essa certeza, essa convicção de que Deus está fazendo, Deus está trabalhando, por mais que Deus muitas vezes parece que não está fazendo nada, mas assim Ele está fazendo, mesmo quando se entra em silêncio, Deus está trabalhando ao seu favor, Deus está trabalhando. Então que essa palavra fique gravada ao seu coração e que você possa paulatinamente se alimentar cada vez mais e mais nela, que você possa se lembrar, se recordar de que Deus é fiel, porque muitas vezes nós nos esquecemos da fidelidade do Senhor. Quem foi que curou você? Quem foi que te trouxe salvação? Quem foi que te tirou do vício? Quem foi que te colocou numa família estável? Quem foi que trouxe libertação? Foi o próprio Deus, foi o próprio Senhor, porque Ele é fiel. Amém, amados? Nós vamos cantar aqui um louvor, em nome de Jesus. Está preparado aí, amado? Amém? Então lembre, se recorde da fidelidade do Senhor, se recorde que Ele é fiel e Ele é poderoso para fazer infinitamente muito mais, infinitamente muito mais. Glória a Deus, amém. Paulo, vem cá, meu amado. Glória a Deus. Deus continue abençoando a sua vida, continue abençoando você, meu amado, que essa palavra possa realmente modificar a sua forma de pensar, assim como tem modificado a minha maneira de agir, minha maneira de pensar, que eu creio na fidelidade do Senhor. Amém? Deus abençoe, pastor Paulo, mais uma vez, obrigado por tudo, meu amado. Aleluia.